Se você adora bisbilhotar a vida alheia, você deve amar as capturas incríveis que os drones tiram por aí, mundo afora, com imagens surreais e hilárias. Os drones já são atualmente utilizados para içar mangueiras de combate a incêndios e em prédios altos e lançar retardantes de fogo. Os Fire Drones podem mapear a cena de um incêndio e identificar pessoas presas usando uma câmera térmica e uma câmera RGB. Os seus desenvolvedores afirmam que sensores de oxigênio, gás e toxicidade podem ser adicionados para examinar a estrutura, toxicidade e distribuição de calor do ambiente. As cenas imortalizadas pelo filme Tubarão de 1975 contribuem ainda mais para o medo coletivo. Afinal, quem nunca esteve na praia e se perguntou: e se aparecer um tubarão aqui? Foi exatamente o que aconteceu com um banhista na praia de South Beach, em Miami, nos Estados Unidos. Imagens gravadas por um drone mostram um homem relaxando no mar enquanto um tubarão martelo se aproxima. Por sorte, o tubarão também estava calmo e nada de pior aconteceu. Já pensou fazer a sua refeição nas alturas com uma vista incrível do Rio de Janeiro? Pois é isso que o Diner in the Sky oferece, experiências gastronômicas a 50 metros do chão. A estrutura do Diner in the Sky proporciona uma vista incrível para a Baía de Guanabara, permitindo observar também famosos pontos turísticos como o Cristo Redentor e o bondinho do Pão de Açúcar. No vídeo vemos como o magma brota a uma distância crítica, enquanto o aparelho se aproxima da superfície da cratera. A gravação termina de uma maneira abrupta quando o drone é queimado por jatos de lava. O fotógrafo islandês assegurou em sua página do Instagram que conduziu o dispositivo à cratera intencionalmente e que o seu drone acabou fundido. O fotógrafo italiano Alessandro registrou impressionantes imagens em alta definição da cratera de Darvaza, com a ajuda de um drone. As temperaturas dentro da cratera podem atingir até 1000 graus, razão pela qual o drone não pode se aproximar muito deste poço gigante. O poço é um dos lugares mais pirotescos do mundo. Situado no deserto de Karakum, no Turcomenistão, a porta do inferno segue sendo uma fonte de mistérios. Um homem criou um boneco com a aparência de dementador e acoplou nele um drone. Assim, o boneco conseguia voar por cima da cabeça das pessoas. A ideia foi inspirada na paixão de suas filhas por Harry Potter e no medo que elas sentem dos dementadores, que são criaturas das trevas que se alimentam da felicidade humana. A invenção assustou e divertiu a vizinhança e repercutiu na internet. As imagens que vemos neste vídeo são certamente tristes. Na sequência, vemos a passagem solitária de Kiska, uma orca, a última de um parque temático que viveu isolada em cativeiro por mais de 10 anos. Para ser mais exato, a orca estava em cativeiro desde 1979, a última no Parque Maryland a sobreviver a todos os seus companheiros de tanque, incluindo seus 5 filhotes. Maryland era um zoo temático e parque de diversões em Ontário, onde Kiska passou a ser conhecida como a orca mais solitária do mundo, aquela que vive em condições equivalentes à tortura. A orca já não está mais entre nós, infelizmente. Este vídeo mostra a construção de vários castles, ou seja, castelos feitos de pessoas, durante uma competição que ocorre a cada 2 anos na cidade de Tarragona, na Espanha. Essas verdadeiras torres humanas são compostas pelos castlers, algo como casteleiros, e vence o grupo que construir o mais alto e intricado castle. Os castlers se reúnem na Praça de Touros da cidade, que foi totalmente remodelada para receber a competição. E claro, além de muita força, equilíbrio e precisão, somente os mais leves e pequeninos podem desfrutar da incrível vista do alto de uma das torres humanas. Na década de 1920, o governo dos Estados Unidos construiu centenas de grandes flechas de concreto em todo o país. O objetivo das flechas era orientar à noite os pilotos pioneiros no sistema de correio aéreo do país. Cada flecha tinha uma torre de 15 metros construída no meio da flecha, com um holofote brilhando sobre ela para que os pilotos pudessem vê-la claramente do ar. Cada flecha tinha cerca de 21 metros de comprimento e apontava para a próxima cerca de 16 quilômetros de distância. Cabras e bode habitam as regiões montanhosas. Ok, tudo bem. Eles devem subir e descer alguns morros diariamente. Você deve ter pensado. Acontece que esses animais não apenas sobem e descem, mas escalam e se penduram em locais em que o ser humano não conseguiria nem chegar perto sem o auxílio de cordas ou mosquetões.
O piloto de drones de corrida Viggo Koch, com muita habilidade, enviou a sua máquina voadora para perseguir Valkyria, uma montanha-russa no parque de diversões Liseberg, em Gotemburgo, na Suécia. A atração é considerada a montanha-russa mais alta e mais longa de toda a Europa, mas o drone seguiu-a de pertinho e conseguiu capturar imagens absolutamente incríveis do passeio de uma forma nunca vista antes. Em 2012, a ponte de Aizai foi construída na China e se tornou uma das estruturas suspensas mais altas do planeta. Desde a sua inauguração, o local é escolhido como ponto de visitação por turistas de todo o mundo, que se encantam tanto pela altura quanto pela estrutura do modelo. O vídeo que você vê foi divulgado e chamou a atenção por mostrar a ponte de Aizai em meio a nuvens. Feitas por um drone, as imagens nos dão uma noção bem específica da grandiosidade da estrutura e da paisagem ao seu redor. E aí, teria coragem de fazer uma visitinha? Alguns quilômetros ao norte de Manila, a capital das Filipinas, se encontra um dos mais estranhos cemitérios do mundo. Os caixões são pendurados nas montanhas e ficam lá, na vertical. A bizarrice é um atrativo turístico da cidade de Sagada, mas também uma tradição cultural. O cemitério envolve exatamente o que você está pensando: dezenas de caixões pendurados nas rochas locais. O céu da cidade de Zhuhai foi iluminado por um balé de drones. O espetáculo foi montado para agradecer médicos e enfermeiros que foram enviados a Hubei para combater a pandemia que assolou o mundo. 300 drones apresentaram um espetáculo de luzes e imagens para os profissionais. Entre fases de agradecimento e imagens, uma chamou a atenção: um profissional da saúde removendo a máscara de proteção e sorrindo. A cada monção, o subcontinente indiano se transforma em uma terra de maravilhas naturais. Um fenômeno de monção tão impressionante é a cachoeira reversa que ocorre ao longo dos Ghats, uma série de colinas escalonadas com vales ocidentais do país. Em aparente desafio às leis da física, o fluxo de água toma um curso ascendente contra a força da gravidade. O fluxo reverso da água ocorre quando uma catarata desce em direção ao corpo do rio e fortes ventos de monção empurram um grande volume em sua água para cima. Saint-Malo é uma cidade turística conhecida por ser uma das cidades mais expostas às variações das marés, com o nível do mar que pode subir até 13 a 15 metros. Vídeos mostrando ondas assustadoras viralizaram nas redes sociais. Ignorando o alerta das autoridades e dos especialistas que pediram para todos evitarem a região, um caçador de tempestades resolveu arriscar a vida para filmar um poderoso fenômeno climático que se formou em Alberta, no Canadá. Uma forte tempestade se formou na região, de acordo com as autoridades meteorológicas, produzindo chuva de granizo e ventos cada vez mais fortes, que varreram as cidades destruindo prédios e matando pessoas e animais. Lago Hillier foi descoberto no início do século XIX, em 1802, pelo pesquisador e explorador britânico Matthew Flinders. Ele dá nome ao pico mais alto da ilha, no qual subiu e avistou o curioso Lago de Águas Rosadas, sendo responsável pelo primeiro registro do lago com água cor-de-rosa. A título de curiosidade, Flinders batizou o lago com o nome de William Hillier, um membro da equipe que havia falecido de disenteria durante a expedição. O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul da Turquia e parte da Síria em fevereiro deixou rastros de destruição em diversos locais da região, inclusive nas estradas. A tragédia abriu crateras enormes em uma importante via. Nas imagens é possível ver buracos enormes que chegam a 2 metros de profundidade e grande parte do asfalto levantado. Dezenas de veículos que estavam na pista no momento do tremor tombaram e entraram dentro das rachaduras criadas pelo abalo sísmico. Era 2005, quando Frabosa Sotana, uma pequena cidade piemontesa que vive basicamente do turismo de inverno, ganhou um hóspede horrendamente fofo, gigante rosa, um coelho de 60 metros, morto, no alto de uma colina com as entranhas à mostra. Teria caído do céu e se espatifado na colina? Foi empurrado por uma criança maligna de 200 metros de altura? Vai saber, né? Coisa de artista. A obra era uma instalação do coletivo austríaco Gelitin, que passou 5 anos tricotando a carcaça e as tripas da criatura, que foi recheada de feno e papel higiênico para ganhar corpo. O trânsito na Índia é uma questão à parte, né? É sempre muito importante lembrar que o país tem 1,4 bilhão de habitantes e essa gente precisa, como todo mundo, andar para lá e para cá. As maiores cidades da Índia, Mumbai e Delhi, têm enorme contingente populacional, tal como Rio de Janeiro e São Paulo.
Além disso, há muitas outras cidades indianas que já ultrapassaram a barreira do 1 milhão de habitantes, o que amplia o problema do trânsito não só nas grandes metrópoles, mas também nessas muitas cidades consideradas de médio porte. Esse vídeo é um verdadeiro caos, mas mostra a realidade indiana. Wadi Al-Salam, o cemitério no Iraque, é considerado o maior cemitério do mundo. De acordo com o relatório Planeta Museum, estende-se por mais de 1.485,5 acres e contém mais de 5 milhões de sepulturas. Os mortos de Wadi Al-Salam são na sua maioria muçulmanos xiitas. O cemitério está localizado na cidade sagrada xiita de Najaf, e seu nome significa Vale da Paz. Imagens feitas por um drone mostram um tubarão-tigre nadando a poucos metros de distância de banhistas em Miami Beach, nos Estados Unidos. Kenny Melendez, que fez o vídeo, disse à agência Reuters que, enquanto gravava na praia pela manhã, percebeu o que parecia ser uma sombra que se movia. O cinegrafista amador acreditou que se tratava de um tubarão-tigre pelas listras visíveis em seu corpo, porém ele só teve certeza quando conseguiu enquadrar o animal perto dos banhistas. Só então ele se deu conta do seu tamanho, entre 2 e 3 metros de comprimento. Perto do departamento da Flórida, no sul do Uruguai, está uma das plantações de eucalipto mais famosas do planeta por seu estranho e misterioso formato de cálice, que deu origem a centenas de teorias ao longo dos anos. Há anos se debate sobre a sua silhueta e sua origem. Muitos usuários de diferentes redes sociais sugerem todo tipo de teorias. Alguns veem uma grande lâmpada, outros o símbolo de uma árvore, e alguns até falaram de uma representação no emblema de Netuno. Muitos se perguntam como essa plantação, que mede quase 500 metros de comprimento e 265 metros de largura, ficou com esse tamanho estranho. No entanto, a origem desta plantação não é tão misteriosa quanto muitos gostariam de acreditar. A plantação em forma de cálice nada mais é do que uma marca de gado feita e plantada pelos fazendeiros há 50 anos. A empresa Hexamedia, com base em Tóquio, no Japão, enviou drones à região de Fukushima para a gravação de um vídeo que mostrou o cenário de destruição e abandono ainda existente no local. 3 anos depois que um desastre de grandes proporções atingiu a costa leste do Japão em 2011, muitas regiões ainda estão desoladas. O risco contínuo de radiação para os humanos tem dificultado os esforços de limpeza. Durante a missão, um robô capturou a extensão de devastação que varreu a região. O dispositivo viajou ao longo da costa e capturou como a paisagem foi atingida pelo tsunami desencadeado pelo terremoto de 9,0 graus. O vídeo foi gravado por Matt Woods, que levantou o aparelho para sua varanda de casa e esperava apenas realizar filmagens do mar, mas logo percebeu algo interessante, que era uma pessoa no meio de um enorme cardume de peixes. Entretanto, ao reparar melhor, ele viu que isso não era apenas uma situação comum, mas sim uma batalha entre um tubarão e um mergulhador que se defendia com seu arpão de pesca. Durante alguns minutos, o tubarão tentou atacar de todas as formas possíveis a sua presa, mas após algumas tentativas fracassadas, ele se virou contra a parte do equipamento de mergulho. Woods ressaltou em uma entrevista ao portal britânico Daily Mail que o mergulhador estava defendendo o tubarão e cutucando-o com a sua arma de lança. O tubarão então foi atrás do seu flutuador que estava preso ao mergulhador e ele estava atacando e tentando mordê-lo, batendo nele. Um drone conseguiu captar o momento em que o segundo maior radiotelescópio do mundo desabou em 2020, no Porto Rico, no Observatório de Arecibo. As imagens foram divulgadas pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos e é possível observar os cabos da estrutura se rompendo e derrubando a plataforma de mais de 900 toneladas, onde o radiotelescópio estava. O órgão também liberou outra filmagem feita do chão na hora do acontecimento. A estrutura foi construída na década de 1960 e operou por 57 anos, mas acabou entrando em colapso por conta de problemas anteriores. Em agosto do mesmo ano, um cabo auxiliar rompeu e, em novembro, foi a vez de um dos cabos principais sofrer com obsolência. Ele também sofreu danos por conta do furacão Maria em 2017. A sucuri é uma das serpentes mais temidas e belas do mundo animal. Apelidada pelos norte-americanos de anaconda, transmite uma imagem mais agressiva do que realmente é. Uma cena rara captada por moradores do estado vizinho Rondônia mostra bem essa disparidade. Com a baixa nas águas do rio Abunã, uma bela e gigantesca sucuri aproveitou uma manhã para tomar um sol sobre um galho seco de árvore. Uma espuma tóxica de poluição cobriu partes do rio Yamuna, que passa pela capital da Índia, Nova Delhi, em 2021. A espuma tóxica apareceu no rio durante o Chhat Puja, um festival religioso hindu, para agradecer ao Deus Sol por conceder bênçãos de vida na Terra. Mesmo com a poluição, algumas pessoas se banharam nas águas do Yamuna.
Mulheres foram vistas tomando banho e rezando entre as manchas de espuma. Os participantes da cerimônia afirmam que a água é extremamente suja, mas que eles não têm opção. Uma vila na ilha italiana de Cilícia se tornou viral devido à sua forma única. A pequena cidade de Centuripe, construída sobre uma colina, a 730 metros acima do nível do mar, tem uma população de pouco mais de 5.000 habitantes, além de ser conhecida por sua riqueza de ruínas romanas e raras esculturas antigas. Contudo, um drone revelou a sua forma rara, que viralizou na internet. O território se assemelha ao formato de uma estrela do mar. O fotógrafo e piloto de drone Pio Andrea Peri notou a forma incomum de sua cidade natal no Google Earth e decidiu usar o aparelho de voo para atestar a veracidade da informação. Ele voou com o drone o mais alto que pôde sobre a cidade. Devido às limitações da máquina, o fotógrafo precisou juntar várias fotos para montar uma única imagem com toda a aldeia. Os drones ganharam mais uma utilidade inusitada. No Havaí, o fotógrafo Eric Sterman acoplou uma câmera GoPro a uma aeronave não tripulada e gravou imagens aéreas de surfistas no Banzai Pipeline. O local tem algumas das maiores e mais perigosas ondas do mundo. O resultado foi um vídeo de tirar o fôlego de uma perspectiva que é impossível para cinegrafistas que não estejam de helicóptero. Que assustador! Em 2020, aconteceu uma explosão em Beirute, na capital do Líbano. Novas imagens continuam a circular nas redes sociais, mostrando outros ângulos do incidente que acometeu a zona portuária da cidade. Desta vez, pessoas que estavam a bordo de um jet ski no mar mostraram como o impacto foi sentido. As cenas são impressionantes. O vídeo foi publicado nas redes sociais e chocou diversos internautas com seu registro. Nele, vemos a perspectiva de duas pessoas que estavam na costa do mar libanês, filmando a fumaça que saía do armazém no porto. De repente, a explosão acontece, trazendo consigo um enorme estrondo e uma massa de ar que percorre o mar rapidamente, até que pessoas se jogam no mar antes do impacto, que quase derruba a moto aquática. Assim que as câmeras mostram um mergulho inesperado após o estouro, os passageiros do jet ski retornam à superfície e observam a cena caótica passada a explosão. Uma fumaça laranja enorme cobre o céu de Beirute, enquanto os ecos dos barulhos absurdos continuam ressoando pelo mar. Por sorte, tudo indica que nenhum dos presentes se feriu. De tempos em tempos, surge no Lago Berryessa, no interior da Califórnia, uma imagem que parece um portal para outro mundo. Trata-se de um buraco que engole a água com voracidade, com a torrente indo à primeira vista para um destino misterioso e desconhecido. O cenário é tão impressionante que cinegrafistas se reúnem ao lado do lago para filmar desde o céu, com a ajuda de drones, o enorme orifício. Há alguns anos, o canal Viral Hog do YouTube postou um vídeo que mostra uma mãe urso e seu filhote tentando subir uma montanha de neve com dificuldades. Após diversas tentativas falhas, os dois conseguem chegar ao topo. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo, o que para alguns poderia demonstrar persistência do pequeno bicho. Chamou a atenção negativamente de biólogos sobre a interação entre a tecnologia e animais selvagens. As imagens foram captadas com um drone e, segundo especialistas, o dispositivo assustou os ursos e quase lhes custou a vida. Esse casal de idosos achava que o drone que caiu em seu quintal era uma nave alienígena. Surpresos e abalados, os dois se aproximaram do misterioso item que caiu em seu quintal em Tokat, uma cidade e distrito do centro-norte da Turquia. O homem pegou uma vara e apontou para o objeto, que na verdade era um drone e estava gravando todo o encontro. Depois de inicialmente avisar a sua esposa para ficar longe do dispositivo, os dois concordaram que era algo que parecia do espaço sideral. O dono do drone chegou alguns minutos depois para pegar a aeronave. No entanto, o casal ainda estava com medo e preocupado por terem sido invadidos por criaturas extraterrestres e ligou para um professor local que os assegurou de que estavam a salvo de alienígenas. Um drone flagrou uma mulher que tomava sol de topless no telhado de um prédio. A gravação do drone foi postada no YouTube e mostra primeiramente a filmagem de um edifício. Quando viu o drone, a mulher levanta, pega uma vassoura e tenta acertar o equipamento. Um jovem fotógrafo amador da vida selvagem do Canadá capturou um instante em que um alce perdeu ambos os chifres através de uma filmagem feita por seu drone. A ocorrência, embora seja típica para esses animais após o fim da época de acasalamento, não é frequentemente capturada em vídeo. As imagens são tornadas ainda mais raras pelo fato do alce ter perdido os 2 chifres ao mesmo tempo, quando o mais comum é um deles cair primeiro. Vale mencionar que após alguns meses, a galhada dessas criaturas volta a crescer naturalmente, sendo estimulada por mudanças hormonais. Enquanto o mundo paralisava as atividades comerciais e sociais no tempo da pandemia, Vakis Demetriou teve uma ideia cômica durante a quarentena. Com a legenda relatando o 5º dia de quarentena, postou um vídeo que leva o seu cachorro para passear nas ruas do Chipre, quando sendo guiado por um drone remotamente.
O Lulu da Pomerânia se chama Oliver e teve a sua coleira presa ao aparelho que era controlado da varanda do apartamento de Vax. Em uma antiga estação meteorológica abandonada em 1991 com o fim da União Soviética, 20 ursos polares invadiram um lugar e fizeram de sua casa. Em uma expedição com mais de 2.000 quilômetros, o fotógrafo russo Dmitry Kok capturou imagens impressionantes dos ursos vivendo nas residências abandonadas da estação. No seu site profissional e também no Instagram, Kok compartilha as fotos dos 20 ursos polares. O fotógrafo registrou nesse sentido animais nas varandas, janelas e jardins, o que faz a situação toda parecer meio fantástica. Imagens captadas por um drone mostram o trabalho de um artista que realizou um grafite em uma montanha. No pico dos Alpes suíços, a obra tem 1.500 metros quadrados e foi batizada de um novo sopro de vida. O artista francês responsável pelo trabalho utilizou tinta biodegradável para não causar nenhum tipo de dano à natureza. Segundo o grafiteiro, a imagem do menino soprando bolhas que parecem com nuvens está relacionada aos sonhos e à imaginação. O vídeo mostra 2 homens atravessando uma ponte de madeira a toda velocidade. Um se lança na água e o outro provavelmente percebe que o lago está cheio de estrume de pato e peixe morto e decide ficar à margem mesmo. Depois de épicas braçadas contra o relógio, Dave Zvorkin, o cara da camiseta vermelha, consegue salvar o seu drone de uma morte segura por afogamento deliberado. Porque todo esse desespero? Dependendo do modelo, você poderá estar jogando entre 4 e 10 mil reais no lixo. Segundo o próprio Zvorkin, o drone ficou sem bateria no meio de um voo sobre o lago. Milagrosamente, o empenho para salvá-lo fez que a corrida e o nado até o ponto onde o drone estava aterrissando valessem a pena. No último segundo, conseguiu pegá-lo. Essa mulher não havia sido informada pelo proprietário que a propriedade seria filmada por um drone. Ela confundiu o drone com um estranho assustador que estava tentando espiar pelas janelas. A mulher não tomou meias medidas não para se livrar do drone. Ela imediatamente correu para fora e jogou uma pedra em direção ao drone. Ela errou, mas o operador do drone decidiu voltar em outro dia, com um aviso dessa vez. Um vídeo postado no YouTube mostra imagens incríveis de um rebanho de ovelhas sendo pastoreadas de um campo para o outro na Nova Zelândia. Gravado por um drone, o filme exibe diversos momentos em que centenas de animais são guiados por cães e homens. Os movimentos e as variações na concentração das ovelhas chamaram a atenção do piloto e o fotógrafo profissional Tim Whittaker, que havia sido contratado para fazer imagens estáticas do rebanho para uma campanha de março. Uma poderosa águia não foi muito com a cara de um drone que se aproximou demais do seu ninho no topo de altíssimas árvores. A ave não pensou 2 vezes para proteger o seu habitat natural e foi com tudo na direção do quadricóptero, que obviamente não suportou o ataque e foi abatido. A câmera do dispositivo registrou toda a ação e ele acabou ileso após o incidente. Um homem foi flagrado em Los Angeles, nos Estados Unidos, pilotando um drone gigante. Nas imagens é possível ver o piloto percorrendo uma avenida em alta velocidade. Ele até parou em um sinal vermelho, pousou e decolou novamente. Hunter já apareceu em outros vídeos surpreendendo as pessoas com voos super controlados. O homem voador é o engenheiro Hunter Cowland, que desenvolveu o projeto do rover. Uma cachorra vira-lata foi resgatada do meio de um lago congelado no condado de Digby, Canadá. 2 homens usaram uma canoa para conseguir tirá-la de lá. Diferentemente do nosso Brasil, existem épocas na América do Norte em que os lagos congelam, o que acaba tornando alguns lagos mais perigosos com a chance do gelo quebrar e a pessoa ou o animal que estiver em cima cair na água congelante. Então, ao receber uma ligação sobre uma vira-latinha presa no meio de um lago congelado, Nathaniel Dentin não perdeu tempo e foi ajudá-la. Chamou seu amigo Mike Titus e pegou um drone e uma canoa e partiu para o lago para tirá-la dali antes que algo de ruim acontecesse com a bichinha. O vídeo tem apenas 20 segundos de duração e surgiu nas redes sociais em forma de GIF animado na segunda quinzena de abril de 2020. Nele, podemos ver um aparelho voador entregando uma pizza a um cliente no alto de um prédio logo após receber o pagamento através de uma maquininha de cartões. Há alguns anos, o canal Viral Hog do YouTube postou um vídeo que mostra uma mãe urso e seu filhote tentando subir uma montanha de neve com dificuldades. Após diversas tentativas falhas, os dois conseguem chegar ao topo. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo. O que para alguns poderia demonstrar persistência do pequeno bicho chamou a atenção negativamente de biólogos sobre a interação entre a tecnologia e animais selvagens. As imagens foram captadas com um drone e, segundo especialistas, o dispositivo assustou os ursos e quase lhes custou a vida. Danny Hurst, cinegrafista da ABC News, emissora de TV australiana, estava gravando algumas imagens para um documentário.
O drone estava parado sobre uma lagoa no Crocodilos Park enquanto filmava um representante da espécie crocodilo de água salga, o maior réptil da atualidade, capaz de chegar a 6 metros de comprimento. Uma fêmea que atinge um tamanho menor de apenas 3 metros não gostou da presença do objeto ou confundiu com o alimento e saltou da água para acertar uma mordida no drone. Com a popularidade dos drones, novas oportunidades de filmar a vida selvagem surgiu e também nasceu a categoria Animais Atacando Drones. Também na Austrália, país famoso por animais perigosos, um corvo, um animal não letal, atacou um drone de entrega. Na Holanda, um chimpanzé utilizou um galho de árvore para acertar um drone que fazia filmagem no zoológico onde ele estava. E em 2015, um guepardo tentou atacar um drone em um santuário na África do Sul. Apesar da sua agilidade, o animal não conseguiu acertar a sua patada no equipamento. Definitivamente, a internet não tem limite. Anos atrás foi divulgado um vídeo de um cortador de grama voando a toda velocidade e dando vários mortais no ar. Não nos pergunte como fazer isso, pois não sabemos. Muitos ficaram curiosos para entender como isso era possível, já que os cortados de gramas literalmente saiu voando e, pelo que parece, demorou a chegar no solo novamente. Os drones podem sim violar um pouco a nossa privacidade, mas este caso prova que eles também podem trazer benefícios para a nossa vida. Este drone estava sobrevoando um pântano quando percebeu que havia um homem no meio das plantas. O idoso de 75 anos estava preso e não conseguia sair, e foi com a ajuda do equipamento que a equipe de resgate conseguiu descobrir onde ele estava e salvá-lo. Algo que ninguém poderia imaginar aconteceu no Museu Nacional, localizado no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Uma cratera gigantesca se formou e engoliu alguns carros. As câmeras de segurança do lugar chegaram a registrar o momento em que a cratera começou a se formar e as imagens são muito assustadoras. Fazer imagens de tigres e outros predadores pode ser muito difícil e certamente ninguém conseguirá se aproximar tanto de um grupo tão grande desses animais como este drone conseguiu. Mas parece que nem o drone escapou dos tigres, que acabaram confundindo o objeto com algum pássaro e resolveram caçá-lo. Nas imagens você pode ver o drone sendo perseguido e depois os tigres brincando com ele como se fosse um brinquedo. Mas talvez eles nem tenham imaginado que o drone fosse um pouco mais saboroso do que de fato era e acabaram ficando um pouco decepcionados com o objeto. No ano passado, algumas partes do nosso planeta foram completamente devastadas por incêndios. E muitas pessoas não têm noção de como o cenário ficou depois do fogo, até porque é bastante difícil filmar esses locais. Mas com a ajuda de um drone foi possível registrar imagens do cenário catastrófico que foi depois que o fogo passou por alguns lugares. Essas imagens foram feitas em uma floresta de Portugal que foi consumida pelas chamas. Como podemos ver nas imagens, a paisagem ficou completamente destruída, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Você viu em um dos casos anteriores que os tigres acabaram confundindo o drone com um pássaro ou algum animal voador. Mas parece que não são os tigres que podem se confundir. Isso porque nessas imagens você pode ver um momento extremo em que o equipamento foi atingido por um pássaro que estava passando pelo céu. Ao que tudo parece, a ave não atingiu o drone acidentalmente. Ela estava mirando o objeto para derrubá-lo. A tecnologia serve para facilitar a nossa vida e já vimos nos filmes de ficção científica diversas vezes robôs que realizam tarefas por nós. Mas esta pessoa teve a ideia genial de usar um drone para realizar uma tarefa que muitas pessoas detestam, levar o cachorro para passear. E pelo jeito a ideia acabou dando certo. Mesmo que o cachorro seja relativamente grande, o drone consegue o conduzir. O melhor disso tudo é que o dono pode controlar o passeio do sofá, preservando sua privacidade. Como nós já dissemos no começo do vídeo, hoje em dia os drones permitem que as pessoas invadam a qualquer espaço e façam imagens, mas não são todas as pessoas que aceitam esse fato tranquilamente. O homem dessas imagens, por exemplo, não parece ter ficado muito feliz com a invasão do seu quintal e resolveu expulsar o equipamento das suas terras como conseguia. Mas a pessoa que estava controlando o objeto acabou sendo mais rápida e conseguiu desviar da bala. Ainda assim, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Depois de adquirir um drone, a primeira coisa que você quer fazer é testá-lo. Este homem resolveu fazer isso em um campo, mas ele acabou encontrando algo que não estava esperando. Ao longo da sua exploração, ele flagrou com o drone uma figura bizarra. Essa história já é assustadora o suficiente, mas ela ainda fica pior, pois a figura acabou sendo associada a uma lenda local de uma menina com os olhos pretos. A figura já teria sido vista por algumas pessoas na região. Seja como for, as imagens são de arrepiar.
Algumas pessoas gostam de fazer expedições e explorar locais abandonados, como esta usina de carvão que você está vendo nas imagens, mas nem todo mundo tem esse espírito aventureiro. E se você não é do tipo que escala prédios em ruínas, pode saber exatamente como o lugar é, sem sequer precisar sair de casa, já que o drone filmou todo o lugar para você. Pelo vídeo é possível conhecer todo o lugar. Você provavelmente conhece alguma história ou já assistiu a um filme de terror que se passa em um prédio abandonado. Por isso, às vezes, nós podemos ter curiosidade e medo na mesma proporção. Nesses casos, usar um drone pode ser a melhor opção. Assim você consegue matar a sua curiosidade e explorar o local, mas não precisa de fato ir até lá. Esta fábrica abandonada, por exemplo, possui muitas histórias sobre supostos fantasmas e, para explorá-la, algumas pessoas usaram um drone. E agora qualquer pessoa consegue acesso às imagens do local na internet. Ainda que a maioria das pessoas já esteja bastante habituada com os drones voando e filmando tudo por aí, algumas ainda podem se assustar quando veem um deste pela primeira vez ou quando são pegos de surpresas, como é o caso deste homem que estava em um campo de golfe e quando avistou o drone que estava filmando o lugar, ficou muito assustado. Ele parece ter se preparado para atacar o que quer que fosse, mas no fim não era necessário. Pelo menos nós ficamos com estas imagens engraçadas, né? Os drones são realmente muito úteis para fazer imagens de alto mar, como estas que registraram o momento em que uma baleia foi atacada por um grupo de baleias assassinas. Estas baleias são conhecidas justamente pela sua capacidade de atacar em equipe, e por conta disso elas costumam conseguir deter a sua vítima com muita facilidade. As imagens não são das mais felizes, mas presenciar este momento da natureza pode ser muito importante para os pesquisadores, por exemplo. Talvez não tenha a ideia de que algo assim possa existir, mas para provar que realmente existe, um drone fez destas imagens do alto de um enorme cemitério de bicicletas esquecidos que fica na China. As imagens são realmente impressionantes. À primeira vista, parece se tratar de uma floresta ou algo do tipo, mas se trata de um aglomerado de ferro velho abandonados. Você pode ter visto muitas coisas bizarras e inacreditáveis, mas eu aposto que você nunca viu algo como estas imagens. Alguns agricultores do Colorado estavam tão desesperados com as perdas das suas plantações para o fogo que resolveram arriscar as suas próprias vidas e tentar colher o que restava. As imagens são de arrepiar. As máquinas passam muito perto de onde o fogo está, mas esta era uma das únicas alternativas para os fazendeiros da região, já que o fogo se espalhava em uma velocidade muito alta. As imagens feitas por este drone na Índia são de emocionar qualquer um. O drone passa por um cemitério a céu aberto onde diversos corpos estão sendo queimados. Estas imagens foram feitas durante a pandemia e, por conta disso, os rituais estavam sendo realizados com maior frequência e em maior número, como podemos ver nas imagens que mostram diversos focos em chamas. Para aqueles que acham o trânsito das grandes capitais brasileiras muito movimentado, veja agora como é o trânsito chinês visto de cima em datas comemorativas como Natal e Ano Novo. As imagens são muito impressionantes. As estradas ficam extremamente lotadas, como se fosse um rio de carros. A natureza reserva sempre as suas surpresas e belezas, e vendo as imagens deste enorme lago dividido ao meio por uma ferrovia, podemos perceber que existem muitas belezas ao redor do mundo que ainda não conhecemos. É como se o lago tivesse dividido ao meio e cada um dos seus lados ganhou uma tonalidade completamente diferente. Parece inacreditável, mas na verdade este fenômeno não é tão incomum assim e dá devido às diferenças de salinidade e profundidade entre os lagos do lago. À primeira vista, essas imagens nos lembram filmes alienígenas, mas será que seriam os ETs os responsáveis por esta verdadeira obra-prima no meio de uma plantação? Bom, a resposta para isso ainda é um verdadeiro mistério e várias pessoas estão investigando a aparição de símbolos no meio de campos e plantações. Se esta for uma tentativa de comunicação dos alienígenas, espero que seja apenas uma mensagem amigável. Cuidado com os porcos. Este documentarista resolveu usar um drone para tentar mostrar como os porcos são tratados em fazendas onde eles são criados para abate. E o que ele descobriu com estas imagens pode ser perturbador. Então, se você é sensível a esse assunto, é melhor se preparar. Este lago vermelho que você pode ver nas imagens é onde as fezes e urina dos animais são despejados. E é assim que os animais ficam presos dentro de pequenos espaços. Este drone registrou imagens assustadoras de uma fumaça completamente preta saindo de pneus que estavam sendo queimados. Pelas imagens, a gente consegue ter uma noção que a fumaça dos pneus vai parar bem longe do lugar onde o fogo está. E esta fumaça pesada pode ficar por semanas no ar da região, intoxicando tudo ao seu redor. As crianças de hoje em dia não contam com tanta privacidade e alguns dos seus planos podem acabar sendo descobertos de forma muito mais fácil. Como estas crianças que acabaram sendo pegas no flagra quando tentaram fugir da escola pelo telhado.
Os drones podem nos ajudar muito, mas eles também têm lá os seus contras, né? Imagine você abrir a janela e se deparar com um iate gigante como este passando pelo canal. Bom, o dono deste não se importou muito e resolveu dar um passeio pelo canal holandês. O mais impressionante é que o iate é gigantesco e temos a impressão que ele ficará preso no canal a qualquer momento. Mas parece que tudo deu certo, afinal o dono desse barco não iria arriscar colocar algo tão valioso em perigo. Essas imagens podem até ser um pouco engraçadas, mas poderiam facilmente estar em um filme de terror. O drone estava filmando uma plantação de milho em cima quando flagrou um palhaço que estava passeando por ali. Mas parece que ele não estava ali como convidado, já que assim que avistou o drone, saiu correndo e se escondeu. Se tem um fenômeno da natureza que nós não conseguimos filmar com precisão, já que não conseguimos nos aproximar, este fenômeno é a erupção de um vulcão. Mas este drone conseguiu se aproximar da cratera de um vulcão em erupção e fazer estas imagens impressionantes da lava. Normalmente nós não vemos muitas tartarugas nadando na superfície do mar, mas veja só estas imagens feitas por um drone durante um período de nidificação das tartarugas marinhas. Neste período, elas saem do mar para fazer os seus ninhos e colocar os ovos. E por conta disso, esse verdadeiro espetáculo da natureza pode ser visto. E ver esta cena que aconteceu em uma praia da Austrália de cima é ainda mais impressionante. Podemos ver a quantidade de tartarugas que estão se dirigindo à praia e são milhares delas. Fogos de artifício. Os fogos de artifício garantem um verdadeiro espetáculo e as pessoas se reúnem para assistir esse show em datas comemorativas como o Ano Novo. Mas você provavelmente nunca viu fogos de artifício desta perspectiva. É assim que o show de fogos é visto do céu. Cangurus. E não são apenas tragédias e fenômenos bizarros da natureza que os drones nos permitem assistir de uma vista privilegiada. Este, por exemplo, filmou uma cena fofa de um canguru correndo atrás de um drone. Bom, as imagens são bastante fofas, realmente, mas se o canguru tivesse alcançado o drone, provavelmente não estaremos vendo essas imagens e o drone teria sido completamente destruído. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!